Sejam muito bem-vindos de volta a mais um boletim informativo aqui do nosso canal. Como sempre, é um prazer imenso ter a sua companhia aqui conosco, está sempre passando por aqui, nos prestigiando. E claro, quero desejar a vocês um excelente dia, essa semana que ela seja repleta de muitas e muitas bênçãos na vida de cada um de vocês. É o que eu desejo do fundo do meu coração, tá? O que eu desejo para todos vocês que estão do outro lado me assistindo. Vejam só, pessoal, muita informação importante e interessante para trazer para vocês aqui a partir de agora. Ando aqui, gente, um outro vídeo. Eu acho que hoje o Lula esqueceu de fazer o Pix da Globo, gente, porque o Demetrio simplesmente destroçou, detonou Lula da Silva nessa questão de ter enviado uma embaixadora para reconhecer a vitória do golpe, né, da fraude eleitoral na Venezuela, para reconhecer e passar pano para a ditadura, do Nicolás Maduro na Venezuela. Demetrio simplesmente, meu Deus, gente, pegou a soberba do Lula, tá? Embolou, pisoteou, jogou no chão e ainda fez questão de pisotear em cima. Assistam. O Maduro define o seu regime como cívico, militar, policial. Ele está 2/3 certo, né? A parte do militar e a parte do policial. É um regime baseado nas forças de segurança. A parte do cívico é que está errada, porque o que há de cívico no regime dele é o partido dele, apenas, né? Governando contra a maioria da população, como ficou claro pela fraude eleitoral. Houve nesses últimos dias, particularmente ontem, uma acentuação do isolamento diplomático da ditadura de Maduro na região, né? Na América do Sul, na América Latina. Porque Gustavo Petro, presidente de esquerda da Colômbia, que se mantinha numa posição de expectativa, mais ou menos como a posição de Lula no Brasil, sem condenar a fraude claramente, ontem condenou a fraude com clareza, né? Ou seja, ele se alinhou mais ou menos com a posição de Gabriel Boric, do Chile, também um presidente de esquerda, de uma esquerda bastante democrática, que condenou desde o início a fraude eleitoral. O Brasil permaneceu em silêncio absoluto. Lula não enviou nenhum representante de alto nível para a posse, ficou com a embaixada apenas, porque Lula teme a repercussão na opinião pública interna de um apoio explícito ao regime venezuelano. Isso se tornou um assunto político eleitoral importante no Brasil, atrapalha a popularidade de Lula, então Lula se limitou a mandar a representação da embaixada brasileira à posse, né? Mas não se pronunciou sobre a fraude eleitoral. Hoje o governo estava muito agitado com a questão de Zuckerberg, da Meta, etc., o que é um bom motivo, aliás, para se agitar, mas achou que a posse de Maduro não tinha a menor importância e não houve nenhuma manifestação. Silêncio cúmplice. Silêncio do governo, não do PT. 4 dirigentes da executiva nacional do PT estavam lá apoiando a posse e participando de um circo promovido pela ditadura venezuelana que se chama Festival Antifascista. Resumindo, né, gente, Lula mais uma vez silenciou, né? Tinha uma tragédia da democracia acontecendo, contra a democracia acontecendo na Venezuela, e o Lula da Silva tá preocupado com o quê, gente, tá? Com o Mark Zuckerberg, que diz que vai acabar com a censura. É isso que ele tá preocupado. Se o Mark Zuckerberg diz que vai acabar com a censura, aqui no Brasil, por exemplo, esse foi o motivo para que o Lula ontem se debruçou, né, preocupado com essa questão. O que deixa o Lula extremamente preocupado é o Mark Zuckerberg, que é o dono da Meta, que tem o controle do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, dizer que vai acabar com a censura, principalmente aqui no Brasil. Aí sim o Lula ficou preocupado. Agora, com o que aconteceu na Venezuela, o Lula nem se pronunciou, nem disse nada, ou seja, mandou lá a embaixadora, resumindo, fez com que o Brasil reconhecesse a vitória, né? Um dia triste e lamentável para a democracia mundial. Aquilo que aconteceu ontem ali na Venezuela com o aval, com o crivo do governo brasileiro, lamentavelmente. É claro, né? O próprio Demetrio aqui fez questão de lembrar que o Lula não se posicionou contra a posse de Maduro. Vocês já viram aquele ditado que quem cala consente? Para um bom entendedor, meia palavra basta. Pessoal, vamos falar de Jair Messias Bolsonaro. Na posse de Donald Trump no próximo dia 20, saiu notícia boa, gente. Inclusive, eu vou trazer um vídeo daqui a pouquinho do Bolsonaro comemorando, gente, tá? Daqui a pouco eu vou trazer esse vídeo para vocês. Pra gente entender aqui, eu vou trazer em ordem cronológica para vocês não ficarem perdidos. O que é que aconteceu, gente, tá? Nas últimas horas, o Bolsonaro enviou documentos ao STF e pediu passaporte o passaporte de volta para que ele pudesse ir na posse do Donald Trump. Então, isso não é segredo para ninguém. O próprio Bolsonaro disse que ia, né, acionar o seu corpo jurídico, seus advogados, para acionar o STF para pedir o passaporte para que ele pudesse ir participar da posse do Donald Trump. Aí, gente, hoje saiu uma notícia que pegou o Brasil inteiro de surpresa.
Porque vejam só a decisão do Alexandre de Moraes. E isso aqui, gente, tá? Acendeu uma luz no fim do túnel gigante que até o próprio Bolsonaro já começou a comemorar. Daqui a pouco eu vou trazer esse vídeo do Bolsonaro para vocês. Por quê? O Moraes, gente, determinou que Bolsonaro comprovasse o convite para a posse de Trump. Tipo assim, o Bolsonaro, ele quer o passaporte de volta para ir na posse do Trump. Mas eu preciso que o Bolsonaro, tipo assim, o Moraes, né? Eu preciso de um documento, eu preciso que o Bolsonaro comprove de que ele realmente, né, foi convidado. Cadê o documento? Gente, para a justiça é documento. Não pode ter assim, fez um pedido tal, verbal. Verbal não funciona, então tem que ter documento. E tá aqui a informação divulgada pelo jornal Globo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou neste sábado. Gente, o homem não tem folga, o homem não para de trabalhar. Em pleno sábado, o homem aqui trabalhando. Então ele determinou nesse sábado que o ex-presidente Bolsonaro comprove o convite para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, antes de analisar seu pedido de liberação do passaporte retido pela justiça para participar do evento. A posse está agendada para o próximo dia 20 em Washington, nos Estados Unidos. Diante do exposto, determino que a defesa de Jair Bolsonaro apresente documento oficial nos termos do artigo 236 do CPP que efetivamente comprove o convite descrito na sua petição. Moraes argumentou que o pedido da defesa de Bolsonaro só anexou uma mensagem enviada por e-mail ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, com remetente desconhecido e não identificado, tá? Além disso, não há o horário ou a programação do evento. Na última quarta-feira, Bolsonaro afirmou que estará na posse de Donald Trump, né, que recebeu o convite em postagem no X, né? Resumindo para vocês, o que é que o Alexandre de Moraes quer? Ele quer o documento, tá? Ele quer o convite, né? A prova material, o documento. Ele quer que envie-se o documento e o translado de tudo que vai acontecer, o itinerário, quando que o Bolsonaro vai sair daqui, né? No voo, tudo certinho. Para onde que ele vai ficar? Ele deve querer saber qual hotel que ele vai se hospedar, o local onde ele vai se hospedar, né? Tudo horário certinho da posse, quando que ele pretende voltar. Ele quer o itinerário do início, desde quando ele sair do Brasil até o momento em que ele vai voltar ao Brasil. É mais ou menos isso que o Alexandre de Moraes, ele quer ter o controle de absolutamente tudo que vai acontecer durante essa viagem do Bolsonaro. Ele borra de medo do Bolsonaro fugir do Brasil. Então, ele pediu o documento. Mostra o documento, comprova que você realmente recebeu o convite, porque aqui não tem muitos dados. Eu preciso de mais dados que comprovem, uns dados robustos para que comprove que você realmente foi convidado. Aí o Bolsonaro, nem bobo nem nada, né, logicamente, de posse do documento, que inclusive esse documento que está aqui na sua tela. Tá vendo como é bom vocês serem inscritos aqui nesse canal? Porque aqui eu gosto, gente, de explicar nos mínimos detalhes, explicar em ordem cronológica dos acontecimentos para que vocês não fiquem perdidos. Tá aqui, veja o convite recebido por Bolsonaro para a posse de Donald Trump. Possivelmente é esse o documento que o Bolsonaro deve enviar para o gabinete, para o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Tá aqui o convite, certinho, tudo bonitinho, tudo certinho, o convite oficial, gente, vindo, né, diretamente dos Estados Unidos. Tá aqui o documento, tudo bonitinho, tudo certinho. Ou seja, gente, se for por falta de documento, se for por falta do convite, eu acho que Bolsonaro tem todos os motivos do mundo para comemorar. Gente, antes de passar aqui pro vídeo do Bolsonaro, parece que ele tá já comemorando ali, gente, tá? Eu acho que ele deve ter acesso a notícias boas. Uma coisa que eu tô achando, assim, muito interessante foi a troca desse advogado. Troca não, né? A inclusão desse novo advogado, do corpo de advogados que representa o Bolsonaro. Esse novo advogado que tem um trânsito muito positivo ali dentro do STF pode fazer tanta diferença que... Assim, gente, é só opinião, tá? Se fossem os outros advogados, talvez o Alexandre de Moraes veria com outros olhos esse pedido da devolução do passaporte de forma temporária. Mas como esse outro advogado que tem ali um relacionamento muito bom com alguns ministros do STF, eu acho que esse pode ter sido um fator positivo. Então, essa foi uma grande jogada de mestre do Bolsonaro em contratar um advogado que tem um bom relacionamento com os ministros ali dentro do STF, principalmente com relação ao decano Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes por si, o Barroso. Ele tem um relacionamento muito bom. Então, eu acho que isso pode ter sido um fator positivo para o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro, gente, tá? Postou esse vídeo aqui nas redes sociais que, assim, no meu ponto de vista, eu acho que ele tá comemorando. Eu acho que ele deve ter ali algumas informações muito boas. Porque, ó, Bolsonaro mostra vídeo sobre convite para a posse de Trump e comemora com apoiadores de Mambucaba para Washington, gente. Vejam só o vídeo aqui, ó. É bem curtinho, mas... E como é bom ver um presidente feliz dessa forma, né? Existe uma possibilidade agora real dele ir à posse do Donald Trump. Vejam só. Ele namora, virou uma
Aí, ó. De Mambucaba para Washington. Ei, cabeça, de Mambucaba para Washington. Tá aí, gente. Bolsonaro tá ali assistindo um vídeo ali que foi inclusive divulgado. Eles estavam falando sobre essa questão lá no Paulo Figueiredo. E assim, como é bom ver ele assim, feliz dessa forma, né, gente? Pelo menos uma notícia boa, uma luz no fim do túnel. Eu disse pra vocês, gente, tá? Que o Bolsonaro ter colocado esse advogado agora, representando ele, que tem um bom relacionamento no STF, eu acho que vai dar bom essa questão, gente, tá? Agora, gente, vamos falar sobre a guerra que está acontecendo dentro do PT, que inclusive, tá, pode acontecer, pode resultar até em expulsão. Como vocês bem sabem, esse que está aqui aparecendo aqui na sua tela, que neste momento é o Washington Quaquá, um grande aliado do Lula, tá? Ele é vice-presidente do PT, tá? Presidente do PT é Gleisi Hoffmann, ele é vice-presidente do PT e ele acabou de se enfiar numa grande confusão, porque ele está... após caso Brazão, cresce pressão para expulsão de Quaquá dentro do PT, gente. Então, eles querem alguns políticos de dentro do PT, alguns líderes dentro do PT, querem que ele seja expulso do PT. Vamos entender que toda essa guerra, né, dentro do PT, se racha dentro do PT, cresce no PT um movimento para a expulsão de Washington Quaquá, prefeito de Maricá e um dos vice-presidentes do partido, ou seja, ele é vice-presidente do PT, após mais uma polêmica envolvendo a defesa dos acusados em matar a vereadora Marielle Franco. O que aconteceu? Dirigentes do partido confirmam que a possibilidade dele ser expulso está sendo discutida. Segundo integrantes, Quaquá tem cometido diversas faltas, né, e destoado da posição do PT em diferentes ocasiões. Uma hora chega a gota d'água, né, argumentam. Quaquá recebeu a esposa de Domingos Brazão, tá? A família, né, em seu gabinete na quinta. Não há sequer uma prova contra eles, defendeu o prefeito. A realidade é que usaram a família Brazão de bucha de canhão, ou seja, Domingos Brazão, Chiquinho Brazão, que foram denunciados por possivelmente serem os mandantes do crime da Marielle Franco, né? E o motorista, ele tá dizendo que não, na verdade não há provas. Então assim, ele se envolveu em um grande escândalo, tá? Porque o Lula, o governo Lula, o PT, eles estão tentando se afastar de qualquer menção a essa questão do Chiquinho e Domingos Brazão, que, como vocês bem sabem, de longa data, são aliados da Dilma, do Lula, né, do PT, alguns partidos alinhados ao Lula e ao PT. Então, o que o Lula quer, gente, é que esse negócio Chiquinho, né, dos irmãos Brazão ali, do Chiquinho Brazão, Domingos Brazão, isso seja esquecido, deletado da história, né, para não manchar ainda mais o histórico do PT. Aí vem um vice-presidente do PT e faz uma declaração polêmica como essa. Mas não há, né, sequer uma prova contra eles. Então, assim, gente, aí o pessoal do PT falou, gente, quer que o cara, né, porque há alguns meses atrás, esse Quaquá, o Washington Quaquá, foi lá e ele agrediu um bolsonarista dentro da Câmara dos Deputados, nada aconteceu com ele, porque líder do PT, se fosse aliado, se fosse um deputado bolsonarista, se fosse o contrário, se fosse um aliado do Bolsonaro, um deputado bolsonarista agredindo o Quaquá, com certeza ele já teria sido caçado. Mas como foi o contrário, como foi o Quaquá que agrediu o bolsonarista, nada aconteceu com ele. Mas assim, gente, tá? A chapa esquentou. Só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vem fazer parte da nossa família, porque aqui você será muito, mas muito bem-vindo. Vamos que vamos, gente, tá? Trazer aqui as informações atualizadíssimas aqui para todos vocês. Logo de cara, eu vou colocar aqui esse vídeo, porque se o Nicolas Ferreira compartilhou, é porque a notícia é extremamente importante e grave. Aqui nesse vídeo, gente, por que o Nicolas Ferreira, o deputado federal mais bem votado do Brasil e grande aliado do Bolsonaro, decidiu aqui compartilhar esse vídeo? Porque aqui nesse vídeo está sendo explicado o verdadeiro motivo de o Judiciário, o STF e o Lula, o governo Lula, estarem desesperados com a decisão do Mark Zuckerberg de acabar com a censura no Brasil. Agora, definitivamente você vai saber o motivo do desespero. Assistam. Você, delegado Palumbo, o governo federal chegou a fazer uma reunião, acionou a AGU e também já acionou a Meta pedindo explicações sobre essa mudança e se esse modelo vai ser implementado aqui no Brasil, delegado. É um governo que endossa atos de um ditador e se preocupa com as declarações do dono da Meta feita nos Estados Unidos. Qual é o medo? Aliás, me parece medo isso. Um governo que fala de liberdade de expressão, que é a favor da liberdade, e aí é o primeiro aí contra a liberdade de expressão. Tudo tem que passar por legislação. Há legislação no país? Não há. Então ele pode fazer o que ele quiser.
desde que não vá contra as leis em vigor no país. É isso. Se cometer crime, está no Código Penal. Se cometer uma arbitrariedade, também está na legislação. Agora, o que não pode é um governo se preocupar com declarações, o Ministério Público que faz um exame de futurologia, já querendo se antecipar, a Advocacia Geral da União querendo informações. Qual é o medo desse pessoal? Eu vou explicar para vocês qual que é o medo desse pessoal. O medo deles é que eles não sabem usar rede social. O medo dele é a ascensão de políticos novos que se utilizam de redes sociais para ganhar literalmente e cair na graça da população sem sair de casa, sem dinheiro, expondo as suas ideias e com uma postagem atinge praticamente o país inteiro. Um exemplo disso é Nicolas Ferreira, que só numa das redes tem mais de 12 milhões de seguidores. É muita gente. Então ele faz uma postagem e rapidamente 4, 5 milhões de pessoas estão vendo e ouvindo a mensagem que ele deseja passar. E aí eu desafio, qual político com viés político ideológico diferente de Nicolas tem esse poder? Nenhum. Então, é mais ou menos assim. Nós não conseguimos matar o carrapato, vamos matar a vaca. É isso que o governo quer fazer. Eles não querem regular, eles querem censurar. Já venho dizendo isso há muito tempo. Para este governo, se voltássemos ao diário oficial, seria muito melhor e que a população não ficasse sabendo de absolutamente nada. Então não faça esse exame de futurologia. Espere, vamos ver o que vai acontecer. E que o Congresso Nacional, através de seus representantes, decida, através de uma legislação, o que é melhor para o país. Pessoal, o delegado Palumbo disse exatamente tudo, né, aquilo que vinha sendo camuflado pela esquerda. O desespero da esquerda, gente, do Lula, do STF, não é regular, né, as redes sociais. O desespero deles é o alcance que a direita tem nas redes sociais. E um exemplo clássico que ele deu foi o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, dentre outros vários aliados do Bolsonaro, vários parlamentares de direita, Gustavo Gaia, Carla Zambelli, o Ricardo Salles, tem aqui o Nicolas Ferreira. Gente, uma grande massa de deputados, senadores, né, de parlamentares, como um todo, em todo o Brasil, tem um gigante alcance nas redes sociais. Aí qual que é a ideia, gente? Se nós não conseguimos utilizar as redes sociais, isso pro lado da esquerda. Se eles não sabem utilizar a rede social, eles querem fazer o quê? O cerceamento, querem o quê? Frear, inibir, diminuir o alcance nas redes sociais por parte da esquerda, porque realmente uma tropa de novos guerreiros está surgindo aí na política de direita em todo o Brasil. O exemplo é o próprio Nicolas Ferreira. Tá muito bem, muito bom o Nicolas Ferreira ter postado esse vídeo, ele foi mencionado no vídeo, foi um exemplo clássico, claro, de que a direita no Brasil vem crescendo muito, vem crescendo através das redes sociais, e isso tem deixado a esquerda, o Lula, né, o judiciário extremamente incomodados, desesperados, e eles estão preocupados, porque tipo assim, pô, a direita tem um alcance gigantesco, vai vir novas eleições. O último pleito eleitoral municipal, o PT foi praticamente escorraçado da política das prefeituras, né, e agora eles estão aqui desesperados. Pô, do jeito que estava, né, com checagem de fatos, a direita já estava avassaladora, imagina só agora sem censura. Como é que vai ser? Né? Agora sim está explicado o desespero da esquerda. Esse foi o melhor vídeo explicando por que é que eles estão desesperados dessa forma. O ministro da Casa Civil do Lula, Rui Costa, é o braço direito do Lula. Ele fez uma confissão aterrorizante, assustadora, durante uma entrevista ao vivo na Globo News, que mostra quem que o desgoverno Lula é de verdade, o que eles querem e como que eles pretendem atingir isso. E é simplesmente apavorante o vídeo que eu vou mostrar para você agora. Presta aí atenção e logo depois fica aqui que eu vou destrinchar essa fala do ministro para você entender os significados ocultos da fala dele, o que está subentendido, que revela os objetivos do desgoverno Lula. E já vai curtindo o vídeo aqui enquanto você assiste, e só para você entender o contexto. O ministro estava aqui numa entrevista e estava respondendo a uma pergunta sobre o anúncio que o Mark Zuckerberg fez nessa semana. O Mark é o dono da Meta, que é a empresa mãe do Facebook, Instagram e WhatsApp, e ele anunciou que ele ia abandonar o sistema de checagem de informações via agência de checagem, que são enviesadas à esquerda, e substituiria isso pelo sistema de notas da comunidade, que é adotada pelo X, o ex-Twitter, de propriedade do Elon Musk. Ele anunciou também que ele faria um trabalho conjunto com o Trump contra a censura e a favor da liberdade de expressão no mundo. Bora então assistir aqui ao vídeo e depois vamos fazer nossos comentários. O mundo começa a discutir até uma forma
forma de haver uma uniformização de leis que coíbam, de parâmetros internacionais unificados pelos países, que coíbam esse tipo de postura desses bilionários que querem ter a influência sobre a mentalidade e o que o povo deve saber ou não saber, ou saber de forma distorcida. Acho que nós vamos adotar com as autoridades judiciais desse país as medidas que forem necessárias para que a lei brasileira seja cumprida. Gente, tem dois trechos aí muito preocupantes que eu vou destrinchar para vocês. Eu coloquei aqui um em amarelo, um em laranja e eu vou abordar cada um deles, tá? Essa aí é a fala do Rui Costa, que parece algo inofensivo, protocolar, institucional, mas quanto mais você lê, presta atenção, mais você vai entendendo o que ele realmente quer dizer, quais são os significados aí subentendidos, e aí mais apavorante vai ficando isso tudo. Bom, em primeiro lugar, ele fala sobre o mundo prestar atenção na postura de bilionários, tá em amarelo, bilionários que querem ter influência sobre a mentalidade e sobre o que o povo deve saber, não saber ou saber de forma distorcida. Só que calma lá, chama o VAR, gente. As redes sociais não são terrenos livres em que qualquer um pode se expressar, desde que não viole as regras de moderação de cada plataforma. As redes sociais são terrenos livres. Quem vai colocar o conteúdo lá são as pessoas. Em respeito, claro, às políticas de moderação de plataformas. E o conteúdo publicado é inteiramente criado pelos usuários, não pelo bilionário. Quem cria o conteúdo das plataformas não são os donos das plataformas. Mais ainda, o anúncio do Mark Zuckerberg ele não indica nenhuma mudança de postura da plataforma no sentido de impor mentalidades, visões de mundo ou informações à população, não, pelo contrário. O anúncio mostra uma ruptura com uma visão da esquerda e dos progressistas, essa sim que impunha uma visão de mundo, de que certos tipos de conteúdos devem ser censurados e de que apenas o conteúdo que eles gostam que tem que ser permitido e celebrado. É absolutamente o inverso do que o Rui Costa falou aqui. O anúncio do Zuckerberg, ele vem no sentido de ampliar a liberdade de expressão nas redes e não de restringir. Quando a gente vê a fala do ministro e vê que ela não condiz com os fatos, com o que está acontecendo na realidade, o primeiro significado oculto dessa fala fica muito claro. O problema não são os bilionários decidirem o que o povo pode e deve pensar para ele. Não, na verdade esse não é o problema. O problema que eles realmente veem é que não são eles. Não é o PT, não é o Lula, que não estão ali controlando como que o povo pensa. É isso que eles queriam fazer. Esse é o verdadeiro problema na ótica do desgoverno Lula e do PT. O problema não é um bilionário influenciar supostamente. É sim eles não estarem influenciando como eles já vinham fazendo. E agora o Mark Zuckerberg tem adotado uma política de neutralidade da plataforma, maior, em favor de uma expressão mais livre do que já existia. Vamos agora para o segundo ponto, para o trecho laranjinha aí. Em segundo lugar, na entrevista, ele disse aí que nós vamos adotar, com as autoridades judiciais desse país, as medidas que forem necessárias para que a lei brasileira seja cumprida. E esse ponto aqui, gente, é com certeza o mais assustador de todos por dois motivos. Primeiro, eles nem disfarçam mais que eles vão alcançar esse objetivo de controlar a mentalidade e o pensamento da população junto com as autoridades judiciais do país, que são ninguém mais, ninguém menos do que os ministros do STF, é claro. Isso é óbvio, isso é patente, esse governo está em lua de mel com o Supremo, como um dos próprios ministros da Corte revelou para a imprensa. E o segundo motivo pelo qual essa frase apavora é que você esperaria ver o ministro falando que o governo buscaria alcançar os seus objetivos por meio do Congresso, por meio da sua base aliada de parlamentares, por meio de políticas públicas, a discussão de PECs, projetos de lei, ou seja, pela forma democrática apropriada, correta, que é o processo legislativo. Mas não, ele não tem nenhum pudor, nenhuma vergonha de dizer que isso vai ser feito via STF, que é o maior aliado do governo quando o assunto é Big Techs e liberdade de expressão. Se bem que talvez seja o maior aliado para tudo, né? Hoje não é mais um presidencialismo de coalizão com o Congresso. É sim um governo do presidente com o Supremo. Mas se você for pensar bem, isso aqui é um verdadeiro golpe à nossa democracia, porque é uma usurpação total das atribuições e prerrogativas do Poder Legislativo. E ver tudo isso sendo dito assim, às claras, abertamente, no maior grupo de comunicação do país, e vendo que eles nem sequer ficam vermelhos, nem sequer se preocupam mais em disfarçar, é assustador. E agora, para finalizar, eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou dessa confissão horrorosa do governo Lula? Me conta aí nos comentários. E não esquece, curte o vídeo e compartilha para que a voz da nossa indignação contra esses absurdos possa chegar ainda mais longe.